Muito legal. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Um assunto que na semana passada eu estava vendo uma matéria no Globo Esporte e uma matéria que me chamou a atenção. Uma matéria que falava por que algumas nações mantêm a hegemonia em determinadas modalidades esportivas. Eles já haviam falado da Jamaica, né, com os velocistas e tal. Depois eles falaram um pouco, versaram um pouco no domingo anterior ao passado, domingo retrasado. Eles falaram um pouco dos quenianos, da supremacia do pessoal, dos quenianos nas corridas de fundo, nas maratonas. Tentavam explicar os porquês, né, o DNA, o biotipo, a dieta, enfim, a altitude em que eles treinavam, enfim, eles foram passando para a gente, ou seja, uma série de detalhes inerentes a cada um daqueles grupos que os faziam melhores naquela modalidade. E aí eles falaram, semana passada em especial, eles falaram sobre a modalidade de natação. E eles começaram mostrando estatisticamente como os Estados Unidos, né, mantêm essa liderança, essa supremacia, como os Estados Unidos está à frente, ou seja, o segundo colocado vinha com menos da metade das conquistas, dos títulos, e é muito simples você entrar na internet, você vê a Olimpíadas, tal natação, você vai ver a relação dos americanos que ganharam as medalhas. Né? Quase todas as modalidades os americanos ganharam. E um daqueles técnicos falando sobre o porquê eles estavam tentando identificar por que acontecia isso em alguns esportes, um dos técnicos falou o seguinte: olha, além de todos esses programas que nós temos feito, realizado, incentivo e tal, nas escolas, e assim, assado nos clubes da federação, as nossas crianças já possuem, já está no DNA, já está no sangue, uma mentalidade vencedora. Então, as crianças já entram naquela modalidade esportiva sabendo o seguinte: um dia, nessa geração, vai se levantar alguém, que pode estar aqui, ali, ou no outro clube, ou no outro estado, que vai ser um campeão, um cara que vai chegar nas Olimpíadas, por exemplo, e vai sair ganhando todas as provas. Eles já assimilaram isso, né? E aquilo me chamou muito a atenção. Realmente, quando ele falou mentalidade vencedora, aquilo parece que Deus falou assim, é um espírito, né? É isso. E a verdade é que a nossa mentalidade, ela funciona como um gatilho. Sempre vai ser assim. Um gatilho aos nossos comportamentos. Né? As nossas atitudes, ela, na verdade, é um reflexo daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, é um reflexo da nossa mentalidade. Eu diria para você que a mentalidade do homem é a expressão daquilo que ele pensa. É a expressão daquilo que você pensa. É ela que direciona o que você diz. Ela se concretiza, a sua mentalidade se concretiza naquilo que você faz, nas suas ações, no seu estilo de vida. A sua vida, as nossas vidas, serão sempre um reflexo direto da forma que nós pensamos. Você entende isso? Diga amém. Amém. Logo, a sua mentalidade, a nossa mentalidade, precisa estar em completo alinhamento com a palavra de Deus. Nós não vamos falar hoje com vocês aqui sobre pensamento positivo, né? Não queremos trazer uma palestra de psicologia para vocês, não é o caso. Nós queremos trazer para vocês uma palavra que vem da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre uma mentalidade positiva. Eu já ouvi alguma vez uma pessoa falando: poxa, pastor, aquilo que fulano pregou foi exatamente o livro, né? Ele se inspirou no livro errado. O cara do livro se inspirou na Bíblia, nas Escrituras, porque as Escrituras, elas começaram a ser escritas há cerca de 3.500 anos atrás. Eu tenho certeza que não há nenhum escritor com 3.500 anos, né, que pudesse ter tido essas revelações antes da Bíblia. E como aconteceu? Tudo isso aconteceu na semana da Páscoa, ou seja, domingo passado estávamos comemorando a Páscoa, celebrando a Páscoa. E essa história da Páscoa estava muito fresca assim no meu coração.
né? Eu não sei se por isso, mas quando o cara falou sobre mentalidade vencedora, automaticamente eu desconectei da matéria e Deus trouxe ao meu coração, descortinou no meu coração. Páscoa fala de libertação. E Deus trouxe aquele episódio em que o povo sai, ou seja, a saída do povo do Egito, Deus liberta o povo, e o povo sai rumo à terra de Canaã, mas o povo não foi pelo caminho mais fácil, Deus não levou o povo pelo caminho mais fácil. E aí alguns vão dizer, pastor, é por isso que eu digo que a gente tem que sofrer. Não é nada disso. Deus não levou porque eles não tinham a mentalidade para tomar posse daquilo. Então, Deus liberta, ao libertar o povo de Israel, Deus podia tê-lo conduzido diretamente à terra de Canaã pelo caminho das terras dos filisteus. Mas ele não fez, pois sabia que os israelitas ainda não dispunham, não possuíam uma mentalidade vencedora. E a passagem bíblica que fala isso para a gente, na verdade, está em Êxodo, capítulo 13, verso 17, e diz o seguinte: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, mais perto, pois disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Para situar você na geografia aqui, eu acho que vai facilitar, o Egito fica aqui, nessa região. E o povo estava por aqui, a terra de Gósen foi o local que o povo cresceu, era exatamente aqui. E eles tinham que chegar aqui em cima, em Canaã, nessa região. Ora, óbvio que o caminho mais perto, direto, seria essa trilha, essa estrada. Inclusive, havia uma rota comercial, uma rota que era a Via Maris, era a rota comercial que interligava ali essas áreas aqui mais ao norte, das áreas mais ao sul. E era a área que era a via, por essa via foi que José foi trazido. José sai daqui de Canaã e é vendido ao Egito como escravo, ele vem por aqui. Né? Vinham as caravanas e tal, trazendo, eles vêm pela rota do mar, pela rota costeira, pela Via Maris. Mas ali habitava um povo, bem aqui no meio. Na verdade, é o local onde habitavam os filisteus hoje, ali aquela faixa de Gaza. E eles habitavam por ali. E Deus sabia que se o povo chegasse, se o povo saísse daqui, desse de cara com os filisteus, que era um povo já experimentado na guerra, que era um povo já acostumado com aqueles combates, Deus sabia que aquele povo ia chegar, olhar, se amedrontar, né? Se sentir inseguro e falar o seguinte: eu não vou lutar não, eu vou voltar para o Egito. Deus sabia que isso ia acontecer. Prova disso é que a Bíblia diz isso para a gente, né? A Bíblia diz, chegando o faraó, isso já falando de faraó, você sabe que ele libera o povo, depois ele retroage nessa intenção e manda o seu exército atrás do povo para capturar novamente o povo de Israel. E a Bíblia diz que quando os caras estavam quase chegando, né, a Bíblia diz que o faraó estava chegando ali no povo de Israel, e a Bíblia diz, chegando o faraó, os filhos de Israel, levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. E o povo agora de Israel temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que por não haver sepulcro no Egito, nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Essa era a mentalidade do povo. Na verdade, aquele povo possuía uma mentalidade de escravo. Deus sabia disso. Por isso, Deus os leva pelo caminho mais difícil. Não que Deus quer nos conduzir pelo caminho mais difícil, não que Deus quer que você passe na tua vida um tempo de deserto, nada disso. Deus sabia que aquele povo não estava preparado. E Deus, então, os conduz, na verdade, por outro caminho. Então, Deus levou o povo para a península do Sinai, onde eles ficam aproximadamente, entre tempo de saída do Egito, eles ficam acampados 1 ano e meio.
E Deus leva o povo para aquele local para tentar modificar a mentalidade daquele povo, para tirar daquele povo uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de escravo, e implantar naquele povo uma mentalidade de povo vitorioso, uma mentalidade vencedora. Deus leva o povo lá, e na península do Sinai, o povo agora, ele é reorganizado. Deus determina que haja um censo, e eles são divididos em tribos. Eles são contados, todos os homens de 20 anos acima, eles foram contados porque poderiam participar do exército, e era esse exército que ia tomar posse da terra de Canaã. E Deus começa, através dos seus sinais, dos seus prodígios. Deus já havia mandado as pragas, Deus já havia libertado o povo da escravidão do Egito. Deus abre o Mar Vermelho. Deus os conduz durante o dia com uma nuvem, com uma coluna de nuvem que fazia sombra, trazia refrigério, trazia descanso ao povo. Durante a noite, com uma coluna de fogo, a Bíblia diz isso, que trazia luz e que trazia calor àquele povo. Deus trata com esse povo. E Deus começa a prometer, olha, eu vou fazer com que vocês entrem na terra. Deus começa a trazer àquele povo uma mudança, a propor àquele povo uma mudança de mentalidade. Dali, depois de 1 ano e meio, eles partem, enfim, Deus determina que eles partam rumo à terra de Canaã, e eles vão, até eles param num local, numa cidade chamada Cádiz. E lá, eles param, e disse o Senhor a Moisés, Números capítulo 3, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Diga assim, Deus daria a terra aos filhos de Israel. Diga assim. Nossa, pode ser mais alto. Deus daria a terra aos filhos de Israel. Isso é uma promessa que Deus faz. Envia homens que espiem a terra que eu hei de dar. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aí eles vão, ficam 40 dias, olhando, reconhecendo, espiando a terra, e voltam para trazer um relatório a Moisés. E a Bíblia diz que ao final desses 40 dias, eles trouxeram e relataram a Moisés o seguinte, verso 27, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. Isso era uma linguagem da época para dizer que a terra era boa, que a terra era próspera, que a terra era abençoada, que era uma terra agradável, que era uma terra promissora. E este é o fruto, deles trazem a Moisés os frutos da terra. Verso 28, o povo, porém, eles começam a falar, o povo, porém, que habita naquela terra, nessa terra, é poderoso, e as cidades grandes e fortificadas. Aí começa, na verdade, o drama dessa situação. Eles olharam a terra, perceberam que a terra era exatamente igual àquilo que Deus tinha prometido. Mas eles olharam também para o povo, e eles colocam um porém. Porém, o povo, esse povo, o povo que está lá, é um povo forte, é um povo poderoso, é um povo guerreiro. As cidades são fortificadas, e eles continuam. E Caleb, um dos que foi com eles, só que Caleb já com uma visão muito mais positiva, ele fez calar ao povo perante Moisés e disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí eu tenho, na verdade, de um lado, Caleb, daqui a pouco entra Josué, e outro lado, os 10 que foram, os outros 10 homens que foram e se intimidaram com o que viram. Começa um drama, um diálogo que realmente vai mostrar para a gente com muita clareza essa questão da forma que eles viam as coisas. Um grupo pequeno via da forma certa, da forma que Deus havia lhes dito, o outro estavam apenas focados nas circunstâncias. Os grupos daqueles que estavam temendo disse o seguinte, aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos. Assim que eles se viam. Deus faz uma série de promessas, Deus diz que vai dar a terra, Deus diz que está com ele, Deus diz que estabelece uma aliança com o povo, e eles se veem pequenos como gafanhotos diante daquela situação.
E aqueles 10 contaminaram todo o povo. Você pega a narrativa bíblica, você começa a ver isso. Todo o povo se deixou levar pela palavra, pelo posicionamento daqueles 10 homens. Eram 10 que estavam com medo, e apenas 2 falando positivamente. O povo, geralmente, ele vai sempre com a maioria. E a palavra negativa, a mentalidade tacanha, pequena, a mentalidade de escravo, de derrota, daqueles 10 israelitas, contaminaram todo o povo, e todos os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: olha o pensamento e as palavras daqueles israelitas, do povo agora. Tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E eles estavam falando: poxa, antes tivéssemos morrido lá, ou aqui no deserto. Não precisava a gente chegar até aqui para morrer numa guerra com esse povo. Isso é que eles estavam falando. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. O ato de rasgar a veste, quando a Bíblia fala assim, eles rasgaram, simboliza e representa uma indignação, uma tristeza profunda, e eles entristecidos, indignados com aquele posicionamento do povo. E eles falam, e falaram a toda a congregação, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, Josué e Calebe tentando levantar a moral daquele povo, é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo daquela terra, porquanto olha o pensamento, olha a visão daquela pessoa que tem uma mentalidade vitoriosa. Como o pão, os podemos devorar. O Senhor é conosco, não temas. Enquanto um grupo olha para aqueles habitantes e fala: nós não podemos lutar com esses. Josué e Calebe falam diferente: não. Os caras são como pão que nós podemos devorar. O Senhor é conosco. O Senhor nos dará terra. Não temam. Vocês não precisam ter medo, porque Deus é fiel àquilo que cumpre. Deus nos dará a posse dessa terra. E Moisés então se chega a Deus e começa agora um diálogo com Moisés e Deus diz a Moisés: Moisés, falando agora do povo, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando o povo não terá confiança? Até quando o povo terá dúvidas de que eu farei, de que eu darei, de que eu vou à frente, de que eu trarei a vitória? Até quando o povo murmurará? Até quando eles não terão fé? Todos esses homens que presenciaram a minha glória, e Deus começa a falar a Moisés o que ia acontecer. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz. Aí Deus fala sobre esse grupo de pessoas. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que desprezam, que o que me desprezou, verá essa terra. E Deus faz uma sentença: olha, do jeito que esses caras estão, é impossível, eles não podem entrar na terra, não estão preparados, não possuem uma mentalidade vitoriosa, ainda estão pensando como escravos. E Deus continua: porém, meu servo Calebe, visto que houve nele outro espírito, outra mentalidade, outra forma de encarar aquela situação, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. E aí Deus fala assim para Moisés: diz àquela galera que está reclamando, murmurando e com medo: por minha vida, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Não tinha uma mentalidade vencedora. E as palavras daquele povo, na verdade, retratavam exatamente a mentalidade que tinham.
E Deus agora, ele quase que, cara, essa galera não vai entrar mais. Conforme vocês estão falando, estão falando que não vão morrer no deserto, estão falando que não entrarão, estão falando que é impossível. Tudo bem, conforme vocês estão falando, eu falei outra coisa, mas conforme vocês estão dizendo, assim vou fazer com vocês. E ele diz o seguinte: não entrará neste deserto, cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que contra mim murmuraram. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Não conquistaram a terra de Canaã, porque permaneceram com uma mentalidade de derrota. Entendem isso? Deus queria conduzir o povo e entregar Canaã àquele povo naquele primeiro momento, mas o povo não tomou posse. Então, aquele pensamento, isso já derruba, por exemplo, aquele pensamento que diz o seguinte: não, o povo tem que sofrer, porque Deus, você vê que Deus levou o povo para ficar 40 anos no deserto. Não, Deus não tinha intencionado isso. O povo, toda aquela geração passa no deserto durante 40 anos, porque eles desobedeceram, eles não acreditaram, eles não creram, eles permaneceram com uma mentalidade errada, não uma mentalidade advinda da palavra de Deus, mas muito mais pelas circunstâncias. Eles olhavam suas impossibilidades e declararam aquilo. Então, eles não conquistaram naquele primeiro momento, em função de uma mentalidade de derrota. Somente Josué e Calebe, daquele grupo dos 12 espias, e de toda aquela geração, possuía uma mentalidade vencedora. Por isso, mais tarde, esses tomaram posse da terra, entraram na terra. De toda aquela geração, eles foram os únicos que entraram, porque havia neles uma mentalidade vencedora. Então, eu posso concluir que uma mentalidade vencedora nos conduz a uma vida vitoriosa. Você diz amém isso aí? A gente pode repetir isso? Uma mentalidade vencedora nos conduz a uma vida vitoriosa. Sempre será assim. A Bíblia sempre trabalha conosco nesse sentido. Eu preciso pensar positivo? Preciso. Mas que esse pensar positivo esteja alinhado com a palavra de Deus. Não é o meu simples pensamento positivo, não é porque eu sou otimista, nada disso. Eu preciso pensar alinhado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus para aquele povo era o seguinte: podem ir que eu vou dar terra para vocês. E os caras não acreditaram nisso. Veja que Davi também possuía uma mentalidade vencedora. Um pouquinho mais à frente, saindo dessa fase, a Bíblia diz, eu trago a você a lembrança daquela batalha entre Davi e Golias. A Bíblia diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu. Você sabe que, antes de ler, eu vou fazer um breve comentário. Você sabe que no exército, a narrativa diz o seguinte: na linha de frente, os soldados mais fortes, nenhum deles se atreveu a enfrentar Golias. Todos temeram, ficaram com medo, Todos ficaram tímidos, intimidados, inseguros, se achavam incapazes de enfrentar Golias. E chega Davi, que não era nem do exército, foi levar uns queijos lá para os irmãos e tal, vê aquele cara afrontando o exército de Israel, e ele fala assim: não, eu vou combater com esse cara. E aí Davi, no meio já do combate quase, antecedendo ao combate, Davi diz àquele homem: tu vens contra mim com espadas e com lanças e com escudos, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Davi tira de si a responsabilidade. Davi diz o seguinte: olha, eu não vou te enfrentar com as minhas próprias forças, mas eu vou te enfrentar com a força de Deus que está em mim. É Deus que te entregará em minhas mãos. É Deus quem me dará a vitória. E ele começa, perceba a declaração de Davi, onde ele diz: hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. E ele começa: ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi possuía uma mentalidade vencedora.
Davi ganhou aquela batalha antes mesmo de lutar. Davi ganhou aquela batalha quando confessou a palavra de Deus. É como Jesus fala em Marcos capítulo 11. Se você olhar para o monte e disser sem duvidar no seu coração, e crer que aquilo que você está dizendo se fará, acontecerá, se concretizará, Deus vai honrar a tua palavra. Aí Davi fala para aquele cara: meu irmão, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ganhou a batalha aí. O fato dele jogar a pedra com a funda foi só um detalhe, que ele ganhou a batalha ali. A sentença ao vencedor foi declarada no momento que ele abriu a sua boca. Então Davi também possuía uma mentalidade vencedora, e eu vejo mais uma vez que uma mentalidade vencedora me conduz a uma vida vitoriosa. Você pode repetir isso comigo de novo? Diga: uma mentalidade vencedora me conduz a uma vida vitoriosa. Aí eu só, pastor, acabei de repetir isso ainda há pouco, mas é para você repetir. Isso tem que entrar na sua cabeça. Você precisa parar de enxergar as coisas como coitadinho, dizendo que, ai meu Deus do céu, nada dá certo para mim. Já viu aquela pessoa? Você conhece aquela pessoa que você, às vezes, evita de dar um bom dia? Você fala, você chega sorrindo: bom dia, meu amigo. O cara olha para você com aquela cara assim e fala: não está muito bom assim para mim. Não, e começa. Dormi mal, aconteceu isso, estou com esse problema. Se você deixar o cara falar, tu está perdido, né? Não consegue mais sair. A pessoa que tem a mentalidade de derrotado é assim. É assim. Mas mesmo, olha só, algumas pessoas elas já trazem isso, né? É traço de personalidade, já são mais inclinadas a pensarem dessa forma, e outras não, são mais inclinadas a pensar e ver as coisas por um lado mais otimista. Mas mesmo aquelas pessoas, né, pastor, eu era o cara dos pessimistas, eu era o pior. Eu era o mais pessimista dos pessimistas. Eu digo para você essa manhã que Deus quer que você tenha uma mentalidade vencedora. E que você só vai vencer se você se deixar transformar pela palavra de Deus. Não tem outra forma. Uma mentalidade vencedora espelha uma mentalidade de fé. Quando você tem uma mentalidade vencedora, você está declarando, você está se posicionando com fé. Não tem outra forma. Não é assim, gente? É isso. Fé é certeza de coisas que ainda não estão concretizadas, que as coisas que ainda não vão se concretizar. Quando você tem essa mentalidade que a Bíblia te induz, que a Bíblia te ensina, você pensa e você exerce a sua fé com muito mais facilidade. Jesus, ele tinha uma mentalidade vitoriosa. Possuía uma mentalidade vitoriosa. O ministério de Jesus, ele foi um ministério onde Deus deu vitória a Jesus em todos os aspectos, em todos os sentidos. E eu trago para você uma passagem dita por Jesus. Ele vai dizer o seguinte em João, capítulo 16, no mundo vocês terão aflições, mas o que tem de bom ânimo? Porque eu venci o mundo. E Jesus não fala isso naquele momento em que ele já havia sido crucificado, que havia sido ressuscitado e que aparece aos discípulos. Ele podia falar isso ali. Mas Jesus, ele fala isso antes de ser crucificado, antes de ressuscitar. Jesus tinha uma mentalidade vencedora, diz: eu venci o mundo no meio de um processo que não tinha terminado. E Paulo vai falar para a gente o seguinte: se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé seria vã. O que nos traz vitória é o fato de Jesus ter vencido a morte. Se Jesus viesse, sofresse, tivesse sido crucificado e não ressuscitasse, de nada valeria isso para a gente. Mas graças a Deus, porque Ele venceu. Você pode dar um glória a Deus aí? É isso. E o fato de Jesus falar dessa forma mostra para mim e para você que Ele tinha uma mentalidade vencedora. Jesus não olhava e ficava pensando, será que vai dar? Não, Ele vai dar. Eu vou conseguir. Deus vai me dar, eu sou mais que vencedor. Paulo vai falar isso para a gente mais tarde, mas Jesus, ele, antecipando aos fatos, ele diz o seguinte: eu venci. Perceba que Jesus não diz,
eu vencerei. Ele diz isso. Seria até, gramaticalmente, o termo o melhor adequado, né? O termo mais adequado, eu vencerei, porque é algo do futuro. Mas Jesus fala o seguinte, eu venci o mundo. E aí, mais uma vez, então, eu digo para você que uma mentalidade vencedora nos conduz a uma vida de vitória. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu gosto tanto de Vitória, porque o nome da minha filha é Vitória, né? Para começar pelo nome dela. Falar desse tema, para mim, é um tema que eu tenho muita afinidade. Primeiro, porque eu acredito em tudo que eu estou falando para vocês. Primeiro, porque eu tenho me deixado mudar. E tenho experimentado os resultados disso na minha vida. E ter essa mentalidade vencedora. E terceiro, porque eu quero que você realmente tenha isso e você deslanche. Então, essa mentalidade vencedora, ela vai te conduzir a uma vida vitoriosa. O apóstolo Paulo, extensivamente, ele ensinou sobre esse assunto. Ele chegou a ser exaustivo, a cada igreja que ele abria, ele falava, olha, vocês precisam se ver como vencedores, a mentalidade que vocês precisam ter é de vencedor. Não aceitem isso. E ele vai dizer, por exemplo, para a igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer o seguinte, em todas as coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo vai além, né? Paulo tenta ensinar aquela igreja, vocês são mais que vencedores. E o legal é que se você pega a narrativa desse capítulo 8 de Romanos, você vai ver que Paulo só está falando de perseguição, de luta, de morte, disso e tal. E Paulo, no final, ele fala, mas em todas essas perseguições, vocês são mais que vencedores. Tentando ensinar aquela igreja, trazer àquela igreja uma mudança de mentalidade. A igreja aos Coríntios, Paulo vai falar o seguinte, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo. É uma vez ou outra? Sempre. E eu podia mudar essa palavra triunfo para vitória sem sair do contexto. Se eu falasse, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz à vitória, eu estou falando a mesma coisa. Ser vitorioso é triunfar. Então, a mentalidade que Paulo tenta trazer para a igreja é uma mentalidade vitoriosa sempre. Você que recebe isso, diga amém. Amém. A igreja de Éfeso, ele vai falar o seguinte, olha, tomem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de vocês terem vencido o quê? Tudo. Permaneceis inabaláveis. Paulo aqui também ele não diz, olha, você vai vencer uma ou outra. Aqui você vai ganhar, aqui você vai perder, aqui você vai ganhar. Não. Paulo, ele fala o seguinte, olha, estejam revestidos com a armadura de Deus. Sabe? Permitam que a palavra de Deus renove o seu entendimento, a sua mente. Né? Usem de fé. Estejam focados, alinhados com aquilo que a Bíblia diz. E vocês vão vencer o dia mau. E vencer todas as batalhas. Melhor, né? Todas as batalhas. Deus te chamou para ser um vencedor. Você crê nisso? Amém. Pastor, quer dizer que o senhor está me dizendo que eu tenho que ser uma pessoa soberba ou um cara soberbo? Não, absolutamente não. Eu só estou dizendo... E estou te ensinando, e estou te orientando, e estou te mostrando que Jesus colocou em você um potencial para ser um conquistador. Em Cristo, Deus já te deu a sua terra prometida, e como muito bem falou o pastor Maurício aqui no momento da oferta, a terra prometida, a terra de Canaã, profeticamente aponta para nós uma vida abençoada, uma vida digna, uma vida próspera. E quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando de grana somente, não. Prosperidade é física, emocional, familiar. É um contexto muito mais abrangente do que simplesmente o meu bolso. Deus te chamou para isso, para te dar o melhor, para te fazer habitar no melhor. Em Cristo você já possui uma mentalidade vencedora. Você diz amém a isso aí? Amém. Há que se agarrar nisso.
O problema é que as nossas igrejas, e a gente tenta ensinar isso para você, de forma diferente, né? O problema é que as nossas igrejas estão cheias, lotadas de pessoas que aceitaram a Jesus, mas que continuam presas a uma mentalidade pequena, uma mentalidade tacanha, a exemplo daquela geração lá atrás, recém-saída do Egito. Algumas pessoas aceitam, não, eu creio que Deus pode e tal, mas continuam com aquela mentalidade errada, aquela mentalidade desfocada, e exatamente da mesma forma como aconteceu com aquela geração de israelitas que não puderam entrar na terra de Canaã. Quando eu não tenho a mentalidade adequada, alinhada com a palavra, eu deixo de desfrutar do melhor de Deus para a minha vida. É muito simples, é só a gente fazer uma associação nesse caso. Pessoas que ouvem a palavra, mas que são resistentes. Pessoas que ouvem e que não se deixam mudar. Pessoas que, ao invés de buscarem uma alma próspera, como diz João a Gaio, olha, você é um cara que tem uma alma próspera. Prosperidade de alma é uma coisa que a Bíblia quer que você tenha. E a alma fala de emoção, de mente, de intelecto. Deus quer que você tenha uma alma próspera. Deus quer que você tenha uma mente próspera. Deus quer que você tenha uma mente vitoriosa. Você diz amém? E algumas pessoas, ao invés de buscar isso, preferem estar aderidas a uma mentalidade miserável. E, por favor, não me entenda mal. Poxa, é uma palavra pesada? É. Mas Deus não quer que você pense pequeno. Deus quer que você pense grande. As suas conquistas serão do tamanho do seu sonho. Sabia disso? Se você pensar pequeno... Interessante que José foi um cara que Deus trouxe a ele vários pensamentos. Vários sonhos, né? Chegou para José, olha, você, né, Deus deu um sonho a José de que os molhos de trigo dos irmãos, 11 molhos se curvavam diante dele. Ele fala aquilo para os irmãos ficaram chateados, porque os irmãos falaram, quer dizer que você está falando que nós agora vamos nos curvar diante de ti? Depois ele tem outro sonho que Deus mostra a ele, né, o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas se curvando diante dele. E ele fala aquilo para o pai, para Jacó, e Jacó fala, meu filho, o que você está dizendo? Você está dizendo que nós nos curvaremos diante de ti? E aquilo deixou até Jacó, de certa forma, meio chateado. E lá na frente, você conhece a história de José. Ele foi vendido como escravo ao Egito. Mas lá na frente, Deus o constituiu como governador de toda aquela terra. E tal qual José havia sonhado, Deus fez com que se concretizasse na vida dele. Então você pode sonhar grande. Você não pode aceitar que a mentalidade da derrota, de escravo, uma mentalidade miserável, tente se aderir ao teu coração, à tua mente. Reaja, porque a Bíblia não quer isso. Nós precisamos entender que a renovação da nossa mente na palavra é uma condição, é condicional. Não há outra forma para se desfrutar da boa, perfeita e agradável. Ah, pastor, agora só foi muito pesado. Não, está escrito lá. Não é isso que diz para a gente Romanos 12? Olha, e não sejam conformados com esse tempo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, falando da nossa mentalidade. Para que vocês então, ou seja, só assim, vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há outra forma. Se eu não deixo minha mente ser renovada pelos princípios da palavra, eu vou pensar sempre como um derrotado. Porque a mentalidade da derrota, ela vem da nossa carne, vem da nossa humanidade. A mentalidade de você olhar e só ver as circunstâncias e dizer não vai dar para mim, isso vem do homem. Mas a mentalidade da vitória vem do Senhor para você. Isso é uma transformação que Deus faz na minha e na sua vida. Deus espera que nossas mentes sejam renovadas através da sua palavra. E a mentalidade que a palavra de Deus nos propõe
e sempre será uma mentalidade vencedora. Você pode repetir isso comigo bem forte? Diga para você assim: a mentalidade que Deus me propõe será sempre uma mentalidade vencedora. Essa é a mentalidade que a Bíblia diz. E eu quero convidar a turma do louvor já para subir. Eu estou até antecipando aqui, que já estou finalizando a palavra. Eu quero finalizar essa palavra lendo com vocês uns versículos do Salmo 1, que é um salmo profético, que vai falar do justo. Né? De você que foi justificado por Cristo. Nós fomos justificados por Cristo Jesus. Esse salmo aponta para nós. E diz o seguinte, ele começa falando o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E lei aqui, diga-se palavra. Eu não estou falando de lei de Moisés, de Torá. Eu estou falando de palavra. Antes o seu prazer está na palavra. E na sua palavra medita de dia e de noite. Esse cara que é justo e é renovado pela palavra, e medita na palavra, e que os conceitos da palavra invadiram o seu coração e sua mente, esse cara, essa pessoa, você será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Isso é maravilhoso. Interessante que é o que nós falamos sempre com você, né? Você precisa aprender a pensar. Não é o que o pastor diz, não é o que o irmão A ou B diz, mas é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz isso, que você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Entenda que esse processo de ter uma mentalidade vencedora é um processo que não acontece de uma hora para outra. Longe disso. Longe disso. Abraão, quando foi chamado, ele foi para a terra de Canaã. E a Bíblia diz, se você estudar um pouquinho o que diz no livro de Gênesis, a narrativa mostra que ele, quando na primeira dificuldade houve fome, e Abraão agora, ele olha para aquela terra, parece que ele se esqueceu que Deus mandou ele para lá. E ele vai lá para a terra do Egito. Desce a terra do Egito, porque achou que seria melhor. Chegou lá no Egito, ele chega para Sara, sua esposa. Sara, fala o seguinte: olha, como era o costume da época, ou seja, eles recebiam o visitante, o estrangeiro. Só que eles ficavam com a mulher e matavam o marido. Tomavam a mulher. E ele falou o seguinte: Abraão fala para Sara: Sara, avisa, diz que você é minha irmã, senão eles vão me matar. Mostrando para a gente que Abraão, além de não ter aquela certeza de mentalidade, Abraão era inseguro. Mas Abraão foi desenvolvendo isso. Houve um tempo de maturação da mentalidade de Abraão. Ele foi começando a andar com Deus, receber de Deus, ouvir Deus, ter experiências com Deus. E agora, 25 anos após a sua chamada, o que acontece com ele? Deus chega a Abraão: olha, ele já tinha mandado Ismael embora. Abraão, pega o teu filho, cara, Isaac, o teu único filho, o filho amado, e oferece ele em sacrifício. Abraão tinha tanta intimidade e conhecia Deus tão bem que ele falou assim: eu vou lá. E a Bíblia diz que Abraão, ele nunca tinha visto ninguém ressuscitar, mas ele acreditava que, se fosse preciso, Deus ressuscitaria o seu filho. Esse é um processo que nós vamos crescendo e a gente amadurece nisso. Quando você olha aquela geração de israelita que recebe aquela palavra de Deus: olha, eu hei de dar essa terra para vocês. E eles temeram e não foram. E a gente olha hoje o povo de Israel. Vai dizer para aqueles caras lá que a terra não é deles. É ruim de você conseguir.
Eles tomaram posse, eles acreditam, e pode vir a guerra, e eles vão falar, essa terra é nossa porque Deus nos deu. Percebe que mudou a mentalidade? Primeira geração lá atrás, eu não consigo. Já agora, a geração de atual, eles não abrem mão, e é motivo de conflito, porque os árabes, descendentes de Ismael, acham que aquela terra é deles por herança. Por que eles acham isso? Que Ismael era o filho mais velho. E eles dizem o seguinte, olha, Ismael tem o direito de primogenitura, portanto isso é nosso. E os israelitas? Não, olha, a promessa era com Isaac, portanto isso é nosso. E olha a confusão agora. Mas isso mostra para a gente que eles tomaram posse, e nós precisamos tomar posse. Você precisa tomar posse daquilo que Deus prometeu para você. É assim. Se Deus te prometeu bênção, cara, não abra mão disso. Se Deus te promete que a tua família será abençoada, né, que a tua casa se converterá ao Senhor, não é isso que a Bíblia diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e a tua? Caramba, tem promessa para salvação para minha família? Tem. Tem promessa para cura de enfermidade? Tem. Está escrito lá, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que traz a paz, nos traz a paz, estava sobre Ele. Está escrito em Isaías. O que o salmista fala? É Ele quem perdoa as minhas iniquidades e quem sara as minhas enfermidades. A promessa de que você vai prosperar, tem promessa, claro que tem. Salmo vai dizer o seguinte, o Senhor se compraz na prosperidade do seu servo. Não pense que falar de prosperidade é falar de alguma coisa que está fora da Bíblia. Tem gente que fala assim, aquela igreja fala em prosperidade. Não, a gente está falando da Bíblia. Não foi isso que Deus prometeu a Josué? Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, capítulo 1. E tudo que você fizer será bem sucedido. Não é isso que nós lemos no Salmo de número 1? Serão bem sucedidos. E a sua mentalidade precisa andar em linha com isso. Deus tem mentalidade de vitória para você. Deus quer trabalhar na tua mentalidade. Não aceite, porque o seu sucesso também depende disso. Isso tem que ser um estilo de vida para você. Se as pessoas não olham para você e não veem alguém assim, tem alguma coisa errada. A sua boca precisa profetizar palavras abençoadoras. Foi por isso que você foi chamado. Abraão foi chamado, Deus chega a Abraão, ser tu uma bênção. Não ser tu um estraga prazer, não ser tu um cara que mata a fé, não ser tu um cara que vai puxar para trás, não ser tu uma bênção. A sua mentalidade precisa andar em linha com a palavra de Deus, pois só assim você será um vencedor. Você diz amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode ficar de pé?